Meu nome é Wendel e hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, que foi codificado por Allan Kardec no ano de 1861 e é uma das 5 obras que constituem a codificação espírita. Nela, Kardec reúne os meios de comunicação com o mundo invisível e a prática da mediunidade. Nos esclarece também as dificuldades que nós possamos encontrar no meio do caminho para a prática do espiritismo. Como nós somos partes integrantes desse intercâmbio do plano material e o plano espiritual, é muito importante que nós saibamos como se estabelece essa comunicação. Agora a Eliana ela vai estar falando para nós os tipos de mediunidade. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns, essa obra de Allan Kardec, que é considerada um dos manuais mais completos sobre as manifestações mediúnicas, o desenvolvimento da mediunidade. Aqui é uma ferramenta de auxílio para todos aqueles que querem estudar sobre esse assunto. Tem os ensinamentos dos espíritos sobre a comunicação com o plano espiritual. Porque o que é mediunidade? A mediunidade ela é a ponte entre o nosso mundo material e o mundo espiritual. E o médium, ele é o porta-voz. Essa sua mediunidade, ele consegue essa comunicação com o plano espiritual. Allan Kardec fala pra gente que qualquer pessoa que sente influência em um grau qualquer dos espíritos, ela é considerada médium. O médium, ele possui uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa comum. Por quê? Porque ele é um instrumento de luz, ele é um instrumento de auxílio, tanto no plano material quanto no plano espiritual, Então ele tem que saber ouvir, ele tem que consolar as pessoas que necessitam, tanto no mundo material quanto no espiritual, porque através da mediunidade ele consegue essa comunicação com os espíritos e ele consegue auxiliá-los. É importante que o médium ele se aperfeiçoe moralmente, que ele respeite o seu próximo, que ele se coloque a serviço do bem e que ele não use a mediunidade para futilidade, que ele não cobre, Então, assim, a responsabilidade de um médium ela é muito maior. Através da mediunidade, e dessa comunicação, que os espíritos conseguem se comunicar com as pessoas, seus familiares, seus entes queridos, ainda que encarnados, A psicografia é uma faculdade mediúnica que através dela é possível essa comunicação, porque aí eles psicografam as cartas e eles conseguem se comunicar, dar notícia para os seus entes queridos que ficaram aqui na Terra. E não só isso, como obras, de estudo, livros, feito através da psicografia. Nós temos várias obras aí psicografadas. E tem também o médium vidente, que é aquele que vê os espíritos, Os médios sensitivos, que eles têm uma sensibilidade, de sentir o espírito, de sentir a energia, se é bom, se é ruim. Então, tem os médicos audientes, que é aqueles que escutam os espíritos. Os médiuns falantes, que são os que os espíritos utilizam-se das cordas vocais do médium para falar, para se comunicar ali na reunião mediúnica. A mediunidade, ela é o meio de comunicação com o plano espiritual. E aí, o médium, a pessoa que médium, enquanto médium, ela tem que ter uma preparação, um equilíbrio, saber lidar com as situações, com todo tipo de situação que surgir. E aí, para isso, deixaram aí pra gente o Livro dos Médiuns como uma ferramenta de auxílio pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, manda aí pra nós, pra gente poder esclarecer pra vocês e que a gente consiga, cumprir aí a missão que nós temos de auxílio aí ao nosso próximo. Que vocês tenham gostado das informações. Até uma próxima. Um beijo, fiquem todos com Deus, uma ótima semana para vocês e até uma próxima oportunidade de encontro. Tá joia? Beijo para vocês.
E aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar das obras básicas do Espiritismo. Como vocês podem ver, são 5, né? O Pentateuco, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E para o nosso jogo de hoje, nós vamos iniciar falando do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa fase, nós vamos conhecer o Evangelho. E, queridos navegantes, como será a história desse Evangelho? O que será Kardec pensou em fazer essa obra que contempla o aspecto religioso do tríplice aspecto da doutrina? Lembra? Ciência, filosofia e religião. E o Evangelho está dentro dessa religião. Vamos entender um pouco? Então, primeiramente, a ciência explica, a moral transforma e a filosofia indaga. Então, vamos pensar um pouquinho onde está essa moral. Vamos começar a viagem com algumas informações técnicas. O Evangelho é um livro espírita francês do autor Allan Kardec e dos Espíritos. Foi publicado em Paris em 1864. Então, como a gente já viu, ele dá enfoque às questões religiosas e explica as máximas morais do Cristo. Então, ele traz o aspecto moral da doutrina. Ele nos demonstra o nosso potencial em se inspirar nos exemplos de Jesus. Vocês já pensaram nisso? E esse aspecto moral também está ligado à nossa capacidade de compreender. O Evangelho, ele traz, nas suas mais diversas capas e edições, maneiras mais simples de compreender. Então, todas essas capas que vocês estão vendo é do Evangelho. São edições, momento. E esse aí, verdinho, que a setinha está apontando, foi o primeiro Evangelho. Então, gente, tem mais alguma coisa diferente nessas capas? Sim. A diferença é apenas a forma e algumas colocações que são mais simples, sinônimos, e os ensinamentos e essências são os mesmos. Então, que essência que é essa? Qual a essência que tem no Evangelho? É o amor. O amor de Jesus, o amor que os espíritos protetores têm para cada um de nós. Então, o Evangelho esclarece os ensinamentos de Jesus, promove a mudança pessoal e social, auxilia no hábito da prece, reforça o tríplice aspecto, que é vinculado à religião, que a gente já conversou, né? Ajuda na manutenção interior, podendo ser ligado ao reino de Deus que Jesus falou. Então, nós procuramos o tempo todo a evolução, a retornar ao Criador. O Evangelho nos esclarece e nos auxilia nisso. E nós utilizamos o Evangelho para diversas situações do nosso dia. Em síntese, o Evangelho é luz, exemplo e amor. Luz por ele trazer os ensinamentos de Jesus, exemplo que é Jesus, e o amor, porque ele nos ensina a praticar. E como nós vamos chegar a esses exemplos? Como será, gente? Uma das formas é praticando o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é aquela leitura que nós fazemos de 10 ou 15 minutos. Nós pegamos o Evangelho, colocamos água, fazemos uma leitura, refletimos com a nossa família, ou até mesmo sozinho. Então, a casa sem o Evangelho no lar, ela fica desprotegida. E aí ela começa a implantar, começa a abrir uma luz. E com ele implantado, ele protege e cria essa redoma de amor. Aí eu pensei da gente refletir um pouquinho sobre a indulgência. Aí eu vou ler para vocês. Espíritas, queremos falar-vos da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com teus irmãos, mas do qual bem poucos fazem. A indulgência não vê defeitos de outrem, ou se vê, os evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não
tomem conhecimento dela unicamente se a malevolência faz parte. Então, a indulgência, ela é uma virtude que não vê o defeito do outro. Ela leva a caridade, a empatia a outro grau, porque ela não tem intenção de magoar. Ela eleva a empatia, ela se põe no lugar do outro, não comenta e não é maledicente. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Eu peguei esse trecho do livro Vivendo o Evangelho, e o livro Vivendo o Evangelho, ele traz cada parte do Evangelho segundo o Espiritismo em poemas. E aí ele faz uma reflexão e tira a essência dos ensinamentos do Evangelho e nos explica. Capítulo 10, item 17, título Em Casa. Pratique em casa o exercício da indulgência. Pai grosseiro, não censure, tolere. Mãe apática, não recrimine, dialogue. Esposa difícil, não exua, ampare. Marido inábil, não critique, oriente. Filho rebelde, não discuta, aconselhe. Irmão hostil, não julgue, entenda. Parente ingrato, não condene, ajude. Tolerância nas reuniões sociais, suportando até mesmo exageros, pode ser simples convivência, mas a intimidade do lar, onde cada um se mostra como é, sem verniz, das regras da etiqueta, a indulgência com a família, significa que você realmente está com Jesus e superou as aparências. Então a indulgência faz a gente ver o lado bom das coisas, não por conveniência, mas para praticar os ensinamentos de Jesus, para amar o próximo. Então todas as virtudes nos elevam a Deus, nos levam até Deus, o nosso Pai, Criador. Mas de toda forma, nós precisamos compreender também os outros. A gente precisa praticar em casa o exercício da indulgência. A gente precisa praticar o amor. Ser indulgente não é não ver o defeito do outro, é ver e não comentar e não fazer escândalo dele, porque nós temos defeitos. Então, não confunda. Não critique, mas ajude. Não censure, mas corrija. Não julgue, mas aconselhe. Não condene, mas socorra. Não repreenda, mas ensine. Não acuse, mas esclareça. Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje. Não incrimine, mas auxilie. Não discuta, mas resolva. Não seja juiz do próximo, mas faça alguma coisa em favor dele, tendo sinceridade de não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. Ou seja, gente, não vamos pensar que indulgência é a gente ficar parado. A gente não pode criticar a pessoa, mas a gente pode auxiliar a ser melhor. E como que a gente auxilia? Mudando o nosso interior, as nossas atitudes. Pois tudo que fazemos tem uma ação nossa e uma reação do que pode acontecer depois, não é? Então, o Evangelho fixa essa nossa moralidade, porque com moral nós vamos nos tornar pessoas melhores, pessoas práticas, indulgentes, cheias de empatia e de amor.